Perguntas, por favor. Só as trocas de olhar. Vamos lá. Isso. Boa tarde a todos, boa noite, quase, né? Boa noite. Foi um prazer, né? Compartilhar o mesmo, acabar sendo pego por todo esse conhecimento do MEI. Eu, ultimamente, como tenho a preocupação de trabalhar com história oral, li o manual, né, de história oral, que acho que é um dos primeiros trabalhos. Gostaria de que você fizesse uma observação a respeito do manual. Se você continua indicando, porque, né, parece assim que está tudo muito quadradinho, né? Então, qual a observação que você faz desse trabalho? O que você indicaria para esses trabalhos agora, né, como você apresentou em um trabalho mais atualizado? E eu tenho uma dificuldade em entender aí uma segunda pergunta, a questão da textualização e da transcriação. Transcrição, beleza, tudo bem, mas eu sempre me confundo entre a textualização, transcriação, e eu vi um outro termo que você usou, que é Isso, você poderia esclarecer? Obrigada. Muito obrigado pelas perguntas. As duas perguntas são bastante provocadoras, não é? E, na verdade, é muito estranho a gente condensar em pouco tempo o que é toda uma teoria de história oral, etc. Bem, em primeiro lugar, o primeiro volume, a primeira edição do Manual de História Oral, eu escrevi em 5 dias. Eu sentei e estava com todas as ideias organizadas, chovia, eu estava no local, era difícil eu sair, eu aproveitei, em 5 dias eu escrevi, é uma coisinha fininha, né? Depois, evidentemente e curiosamente, aquilo foi publicado e a primeira edição vendeu 5.000 volumes da primeira edição, em menos de um ano. Então eu aproveitei isso e escrevi o segundo, engrossei bastante, não é? Vendeu mais 5.000. Aí o editor pediu para imprimir, eu disse, não, eu escrevo a terceira edição. Eu escrevi a terceira edição bem mais alentada. Também vendeu a quarta, a quinta. Quando chegou na quinta, tinha vendido 25.000 exemplares e já não me satisfazia, porque a história oral é muito dinâmica. Na medida em que a gente vai trabalhando no campo, a gente vai fazendo entrevista, cada dia a gente aprende uma coisa. E a gente aprende muito sobre ética. Eu estou passando uma experiência, estou com um drama pessoal. Em abril eu estive em Moçambique. Em Moçambique e Angola, eu tenho trabalhado muito em Moçambique e Angola. Depois da guerra, eles não querem um português, não querem um europeu, não querem um americano, eles querem um brasileiro, até porque é um país que fala português, que fala para, enfim, ajudar a discutir a questão da documentação local. A guerra destruiu tudo e as pessoas não podem falar porque um estava numa facção, mudou para outra, então é uma história de silêncio muito complicada. Aí eu estava muito cansado de ficar em Maputo, pedi para ir para o interior e nós fomos para uma região a 1.000 e poucos quilômetros no interior de Moçambique, onde tem os campos de concentração, onde as pessoas comem uma vez por dia, a cada 3 dias, enfim, aquela situação dramática. E finalmente nós chegamos numa tribo. E aí o Soba, o mais velho da tribo, veio conversar com a gente, aquela solenidade sofisticadíssima das culturas orais, não é? E ele me disse, olha, nós queremos voltar à tradição. A nossa tradição era assim, morria o mais velho tem um significado muito importante para o grupo, nós enterrávamos juntos a criança mais criança, viva.
Aí vieram os jesuítas, mudaram, aí vieram os protestantes, não põe a criança, põe um animal, não põe um animal, põe uma planta, não põe uma planta, põe um objeto, aí não põe objeto, não põe nada. E agora que eles estão livres de todas essas interferências, eles querem voltar para a tradição. Veja que discussão ética fundamental. Nós sabemos, por todos os nossos estudos de antropologia, que nós não devemos interferir na cultura do outro. Eu não posso chegar e dizer, não faça isso. Mas eu não posso ficar quieto também, sabendo que eles vão querer enterrar uma criança outra vez. Então são questões que a dinâmica do campo vai trazendo. Certo? São questões fundamentais que vão fazendo com que a gente mude. Não é por isso que a gente escreve tanto. E eu achei uma regra do meu grupo é essa: fez pesquisa, publica. A devolução. Nós temos que dar satisfação pública do que nós fazemos. Nós não podemos usar a história dos outros para defender uma tese e receber uma promoção, um salário, etc. Nós temos que ter compromisso social. Certo? Nós temos que ter compromisso político. E a história oral é a história do ser vivo exatamente para mudar essa situação. Então as mudanças estão ocorrendo. Olha, deste para este teve uma mudança enorme, certo? Então vai um pouco aí. Agora, a minha questão favorita é essa segunda sua. Como é que nós materializamos a entrevista? Ou seja, eu estou me lembrando agora de um caso, uma entrevista que eu fiz com o professor Charles Wagner, que é um antropólogo americano que adorava o Brasil, enfim. E ele fez a entrevista na casa dele, me convidou para fazer a entrevista na casa dele. E me levou num quarto, isso na Flórida, me levou num quarto, tinha um retrato da Carmen Miranda, tinha Piranha, tinha Sonho de Valsa, tinha o disco da Elis Regina, enfim. E eu perguntei, o que representa o Brasil para o senhor? Ele fez assim. Não falou uma palavra. Como é que o meu leitor vai saber disso? A transcrição, ela tem etapas, mas particularmente uma transcrição de história oral de vida exige que a mãe que está chorando quando está falando do filho morto tenha essa, e ela não fala, olha, eu estou chorando, está vendo? Está saindo 3 lágrimas da esquerda, 15 da direita. Não, mas eu tenho que fazer, o meu leitor vê isso. Então eu transcrevo. Transcriação é um conceito que vem dos irmãos Campos, né, que parte do princípio da tradução. Lembre-se, a palavra tradução quer dizer traição. A passagem do oral para o escrito implica em mudança de estado. Assim como nós temos o sólido, líquido e gasoso, a palavra escrita é uma coisa, a palavra oral é outra coisa. A palavra oral, para ser vertida para a escrita, ela muda de código, não é a mesma coisa. Certo? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrevistar um alemão que fala, eu comprei o vestido para minha mulher, depois eu dei uma garrafa de vinho. Ele muda. Se eu colocar isso, ninguém vai aguentar ler. E não é isso que é a entrevista. A entrevista tem um coração, a entrevista tem uma intenção. Ninguém é inocente ao dar uma entrevista. A pessoa está vendendo uma imagem. Se eu for me apresentar para uma candidata a namorada, eu não vou dizer, olha, eu vou, assim, eu vou, minha pessoa, olha, eu sou viúvo, enfim, meus filhos são casados, enfim, tenho uma condição, eu escolho, eu seleciono na minha memória alguma coisa, e isso tem que transparecer não apenas com palavras. Então há situações que eu tenho que mudar de lugar, eu não posso mudar a história, mas eu tenho sim o dever de incluir, e é uma discussão muito fecunda, o que é documento história oral? O documento é a fita gravada ou o documento é a transcrição autorizada pela pessoa? Eu não posso
inventar a história, mas eu posso exatamente dar condição de qualidade representativa dos argumentos centrais da história. E na história oral de vida, na história oral temática, não. Se alguém for me dar numa entrevista, acontece muito, porque eu também gosto muito de cozinhar, eu falava com um colega que gostava de cozinhar pouco, assim, mas olha, você vai fazer o peixe tal, você põe tantas colheres de azeite, doce de sal, eu não posso transcriar isso, é uma receita, ou um problema matemático, eu não posso transcriar, certo? Mas a narrativa para atingir a intenção da pessoa, e depois que eu faço, eu tenho que ter autorização da pessoa, não é? Certo? É aí que entra muito mais esse trabalho de literatura. Mais alguma questão? Por favor. Eu não sei se eu estava prestando atenção, porque eu estava fazendo algumas anotações. Quando o senhor estava falando dos gêneros da história oral, a ideia de vida, testemunhal e o temático. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais do temático, porque parece que eu entendi que o senhor falou que nesse gênero de história oral, a gente não trabalha com a memória. E assim, eu não sei se foi só eu que ouvi isso, que percebi, ou às vezes também percebi errado. Gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho. Porque assim, se fosse só questionamentos aberto ou fechado, pergunta e resposta, eu não aciono de certa forma a memória, né, do meu colaborador, etc. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais. Porque, tá? Muito obrigado pela questão, uma questão também bastante importante, não é? Quer dizer, na história, quando nós trabalhamos com memória, no sentido lato da palavra, nós estamos possibilitando a concretização da definição de memória. A memória é seletiva, a memória é dinâmica, a memória é progressiva e a memória é autorreferenciadora sempre. Então, quando eu estou num processo de história oral de vida, ou de história oral testemunhal, ou de tradição oral, essas situações, essas 4 situações da virtualidade, da virtuosidade da memória aparecem. Quando eu estou num processo dialógico, que eu pergunto para a pessoa, vou dar um caso concreto. Nós estamos trabalhando agora num projeto sobre a memória da experiência de Vargas, do presidente Vargas. Então, a gente pergunta para a pessoa, como Vargas morreu? Aí, ele se matou. Mas ele se matou como? Aí a pessoa vai dizer, olha, ele se matou com um tiro na cabeça. Aí outro diz, com um tiro no coração. E tem gente que diz que tomou veneno. Mas, enfim, há uma navegação na memória coletiva. Aí eu estou falando de memória coletiva. Mas quando eu pergunto para você, como é que o Getúlio morreu? Você responde, ele deu um tiro no coração. Eu não dou espaço para a sua memória pessoal ir além da ativação do sentido da memória sua e numa limitação referencial. Eu não estou perguntando o que você acha da morte do Getúlio. Qual foi o que você sentiu quando você soube que o Getúlio se matou? Aí eu estou dando abertura para você, então, selecionar situações, etc. A história oral, a temática, que é a
é a que mais se aproxima da documentação convencional, porque ela é muito reverente, ela não é a diferença entre estímulo e pergunta, ela não é estimulada, ela é perguntada. A pergunta limita a possibilidade da memória, não que ela não apareça, porque você pode perguntar para a pessoa: como você se chama? Ah, eu me chamo José Carlos. Ah, eu me chamo José. Eu mesmo estou respondendo a pergunta: como você se chama? Eu me chamo José Carlos, mas minha mãe queria que eu me chamasse só José, porque eu nasci no dia de São José. Eu posso contar uma história, aí eu estou rompendo exatamente o limite da pergunta, certo? Eu estou transporação, eu quero dizer mais do que você está perguntando. Eu estou dizendo que o projeto, o processo não está devidamente desenvolvido, não está bem desenvolvido, porque a pessoa quer dizer mais, certo? Os jornalistas fazem normalmente pergunta e resposta. Eles não querem saber mais do que aquilo que foi perguntado. É nesse sentido que a história oral temática é muito mais limitadora. Eu, muito raramente, faço história oral temática, porque eu quero trabalhar com memória. E a memória precisa do campo de escolha, certo? Você não está satisfeita, pergunta mais. Mas, assim, em algum momento eu também não posso transformar esse gênero da história oral, né? Deixando ele falar um pouquinho mais sobre determinada fase da vida dele? Pode, quer dizer, são as tais... Não necessariamente de vida. Não são os questionários fechados, são os questionários abertos. Mas a simples existência de um questionário limita a possibilidade dessa busca da memória, da escolha da memória que a história oral de vida possibilita, entende? Assim, há um livro, eu gosto muito desse livro, chama-se Las Presencias Ausentes, que é a história de uma mexicana que foi fazer história oral com um judeu. Esse livro é uma preciosidade. Eu acho que a gente leu no curso, né? Ela foi fazer uma história oral temática, ou seja, que dia o senhor chegou, em que navio o senhor veio, quanto de dinheiro o senhor trouxe, para onde o senhor foi, quem recebeu, qual foi a primeira pessoa que o senhor conheceu, enfim, tinha o famoso roteiro, né, que é outra coisa muito limitadora da navegação de história oral. E o José Bodenberg respondia assim, ele, depois que deu a resposta para a moça, foi para casa e escreveu esse livro. E nesse livro ele disse: olha, eu não queria ter dito isso ela poderia ter descoberto no arquivo, tem documento dizendo que navio eu vim. Eu tive que declarar quanto de dinheiro eu tinha quando eu cheguei. Eu queria que ela me perguntasse o que eu achei da beleza das mulheres mexicanas, do tamanho dos peixes, da fartura da comida, do cheiro das coisas, das cores. Então ele escreveu um livro exatamente dizendo da limitação de um projeto de história oral temática, certo? É nesse sentido. Agora, não tem como a memória não repontar aqui ou ali, até porque não existe inocência num projeto, num processo dialógico. Quem pergunta tem as suas maldades, quem responde também quer dizer alguma coisa. E quando não contém, a pessoa expande. Ainda falando da mesma questão, se a gente estiver trabalhando com uma entrevista parcialmente estruturada, tem um roteiro de questões geralmente subjetivas, e ao longo da entrevista eu posso incluir outras considerações e uma conversa. Eu enquadraria isso nessa possibilidade Veja, a história oral temática implica na existência de um questionário, aberto ou fechado. A simples existência de um questionário é limitadora.
certo? Porque a existência do questionário implica em você ter uma pergunta, uma hipótese de trabalho para você querer chegar a um fim, certo? Veja, o questionário, para ser bem montado, ele tem que se fechar. E, nesse sentido, você corta as possibilidades. Agora, o que tem acontecido, e eu tenho acompanhado muito de perto isso, estou falando já do nosso grupo, de 10 mil entrevistas, né? É que, muitas vezes, a insuficiência de um questionário acaba convidando a inserção de outras questões que não estavam planejadas. E eu estou sendo muito personalista. Eu não gosto de trabalhar com história oral temática. Eu, pessoalmente, acho que a gente perde muito da possibilidade de análise de memória com a história oral temática, certo? Agora, é um gênero respeitável, né? Posso? Eu tenho uma questão que é a seguinte, pensando numa distinção da distinção de história e memória, mas eu não vou tocar nisso. Estou pensando no banco de dados de entrevista, de como que a pessoa pode conceder a entrevista usando o computador e tal. E poderíamos abrir mão de transformar em texto. Quer dizer, as entrevistas no futuro não poderiam ser todas elas digitalizadas, porque estas fontes poderiam ser apresentadas brutas, né? Veja, é muito estranho, porque todas essas questões, elas cabem dentro de pelo menos um mini curso, né? Porque elas vão se abrindo e exigindo. Hoje nós temos uma discussão firmada sobre isso. A primeira entrevista, o primeiro contato, ou o segundo contato, no máximo o terceiro contato, tem que ser direto. Veja, eu estou trabalhando agora com um projeto que vai estar presente na próxima novela, que começa dia 22, que é Prostitutas Brasileiras Fora do Brasil. Eu comecei esse projeto há 6 anos, e a gente tem trabalhado muito com a questão da história pública, né, de como levar ao público isso. Esse livro que eu vou deixar aqui, que é Brasil Fora de Si, a experiência de brasileiros de Nova York, serviu de base para a novela América. E agora eu estou trabalhando com a Glória Pérez nessa nova novela, que começa agora dia 22. E, evidentemente, grande parte do grupo que eu entrevistei, de 6 diferentes países, não é? São pessoas que estão na Europa. Eu tive o primeiro, o segundo, às vezes até quarto contato direto com a pessoa, mas nós continuamos a entrevista por e-mail, por Skype, etc. Então há toda uma prática, uma metodologia, um procedimento já discutido sobre isso, mas eu acho que o ponto que você quer chegar e que você deve chegar e que todos nós devemos nos esforçar é a formulação de bancos de história. Se a eletrônica não serve só para joguinho, para Facebook, para essas coisas. A eletrônica serve para muita coisa da escola, da educação. E uma delas, para a gente, já pensou? A gente fazer um projeto de banco de histórias, não banco de dados, bancos de histórias de alunos com dificuldades de aprendizado em matemática, no Amazonas, no Pará, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, e pela internet a gente poder trabalhar juntos. São as mesmas dificuldades, não é? São as mesmas situações.
Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Nós fomos consultados pelo Ministério da Educação para ver a questão da política alimentar nas escolas, porque isso era decidido em Brasília. Então, mandava-se, por exemplo, macarrão para o Nordeste. Lógico que o pessoal carente de comida comia macarrão, etc. Mas nós fizemos uma investigação sobre quais as comidas eles gostariam de ter. Primeiro, muito mais baratas. Segundo, culturalmente muito mais respeitosas. Certo? Terceiro, muito mais socialmente produtiva para o aprendizado em geral. Então, quando a gente coloca isso, olha, no Nordeste a política é esta, no Sul o churrasco, enfim, nós temos possibilidade de fazer isso na amplitude de uma discussão nacional. É por aí que a gente tem que ir. Então, saber usar, e os bancos de história, o futuro da história oral e das políticas públicas brasileiras está nessa formação de bancos de história. Professor, eu vou perguntar também uma coisa que deve ser muito longa para responder, mas são só exemplos, né? Eu queria saber se o senhor percebe, na experiência que o senhor tem no trabalho de história oral, o senhor percebe diferença quando a história oral é mobilizada por comunidades diferentes, como recurso de pesquisa. Por exemplo, o sociólogo, quando usa história oral, o antropólogo, quando usa história oral, o historiador, o educador matemático, né? E se o senhor vê que essas diferenças, se elas são bem-vindas ou não, do seu ponto de vista. Bem, esse último livro tem como subtítulo o seguinte: Guia Prático de História Oral para empresas, universidades, comunidades, famílias. Quer dizer, em primeiro lugar, valeria a pena a gente ressaltar que a história oral não é patrimônio da universidade. Certo? Hoje a gente tem visto famílias, comunidades, grupos de quilombolas fazendo a própria história, enfim, escolas de samba. Eu estou acompanhando um caso agora, bairros, né? O pessoal da Lapa, no Rio de Janeiro, está fazendo a própria história. Agora, evidentemente, como nós ainda estamos discutindo história oral para sociólogos, para antropólogos, para psicólogos, para historiadores, cada um faz um tipo de uso da própria matéria, o que me parece errado. É por isso que nós advogamos a existência de uma disciplina independente, com objeto estudo da memória, da identidade e da comunidade, seja pela memória escrita ou pela memória oral, mas com alguma coisa distinta, que não seja do historiador. Porque senão o que nós vamos acabar fazendo é usar uma experiência de uma pessoa que conta a vida inteira, aí o sociólogo vai lá, recorta aquela frase que interessa para ele dizer do seu argumento. Então, o sentido humanitário da entrevista, da narrativa, o sentido social da narrativa se perde. Nos trabalhos dos meus orientandos, tem muitos publicados, nós fazemos sempre um volume onde tem a história do projeto e um segundo volume com as histórias inteiras das pessoas. Certo? E caminhando para essa distinção, não é nem do sociólogo nem do antropólogo, é uma coisa diferente. Alguém mais? O senhor falou agora, semana para o Carlos, sobre esse desejo de ter um banco de depoimentos, né? E um pouco antes o senhor falou da necessidade do contato entre entrevistador e entrevistado. Como é que resolve esse problema de a gente ter pesquisadores em locais diferentes realizando suas entrevistas que são lidas por outros pesquisadores para produzir pesquisa?
Maravilha de pergunta, né? Eu acho que essa é a pergunta que todo apresentador de história oral quer ter, né? Nós temos que começar a trabalhar, em primeiro lugar, de verdade, com a interdisciplinaridade, né? Eu volto um pouco a sua questão. O antropólogo tem seu jeito de fazer entrevista, o sociólogo, o historiador, etc. O que não quer dizer que um seja melhor que o outro, mas quer dizer que nós podemos trocar essas experiências em redes. Certo? Nós precisamos começar a aprender a dialogar além das salas de aula, além da relação orientador-orientando. Nós precisamos começar a colocar a público isso. Então, esses projetos das entidades nacionais, da ANCU, Associação Nacional dos Professores de História, são essas entidades que têm que se responsabilizar pela publicidade desses projetos e possibilitar fóruns de encontros. Não é? É por aí mesmo que isso vai acontecer, queiramos ou não, certo? O que tem sido lamentável é que, em muitos casos, isso está sendo feito por empresas, e não pelas universidades. São empresas, museus particulares, Museu da Pessoa, etc., que acabam produzindo isso. Nós não estamos, porque a universidade está muito fechada nela mesma, e a história oral exige que a gente arrombe esses muros. Tá certo? Eu queria agradecer as perguntas todas e eu estou deixando aqui, vou deixar meu e-mail também, se alguém tiver alguma pergunta, é jcarlos, P de Brasil, M de Minas, jcarlos, Bomei, meu nome, @hotmail.com. Certo? Eu costumo, eu acho que das coisas que eu sou fiel é a e-mail. Acho que as outras coisas na vida a gente não precisa ser tão fiel. Eu sou viúvo, né? Então.